Presidente, gravação iniciada. Ok, Ana, obrigado. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão do julgamento do período da tarde do dia 10 de março de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazia de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Colegas, nós, em vez de começarmos a pauta da tarde pelos itens da tarde, nós só vamos julgar alguns itens que não foram julgados do período da tarde do dia de ontem, que são processos que estão com uma grande temporariedade na pauta, estão bastante tempo na nossa pauta, precisam sair. Inclusive, teve um processo da Renata que nós julgamos, são dois processos do mesmo contribuinte, nós julgamos um e ficou sem julgar o outro, então a gente vai julgar o outro processo, e julgar mais alguns que ficaram na pauta de ontem, daí assim que terminar esses, a gente retoma a nossa pauta da tarde do dia de hoje, ok? Então, veja, nós julgamos ontem o item 190 da pauta, da contribuinte Melomac Engenharia S.A., o item 190, de relatoria da conselheira Renata, e faltou julgarmos o item 191, também da contribuinte Melomac Engenharia S.A. Vamos fazer o julgamento deste, e aí vamos fazer o julgamento de mais alguns itens do conselheiro Luiz, inclusive esses do conselheiro Luiz estão na nossa pauta desde junho de 2020, estão há muito tempo na pauta, né? Isso dá aos processos uma prioridade de julgamento na reunião dessa semana. Então, vamos fazer, então, o julgamento do item 191 da pauta, inclusive vai restar consignado na ata que o julgamento está sendo feito hoje, e aí, Renata, no acordo tem que constar a data de hoje. Colegas, item 191 da pauta, Melomac Engenharia S.A. Renata, pode iniciar, então, a leitura. Você está sem microfone. Perdão, o 191 eu já tinha colocado ontem lá na pasta. Na verdade, esse caso, acho que vocês se lembram do caso de ontem, né, do 190, ele é muito parecido com o de ontem porque ele envolve a mesma área fazendo uma Itá, e a discussão é basicamente a mesma, que é a área de preservação permanente, uma área de preservação permanente no imóvel, e também a discussão do valor da terra nua, tá? Então, o que acontece, eu vou para o voto, o que acontece é o seguinte, eu vou ler só aqui o que aconteceu com relação à área de preservação permanente. A área de preservação permanente foi glosada, e o valor da terra nua não foi reconhecido pela autoridade lançadora, tá? Que foi declarado. Então, eu vou aqui direto para a área de preservação permanente, para vocês saberem qual foi o encaminhamento que eu dei, tá? E o porquê. Então, lá direto no voto das áreas de preservação permanente. O recorrente apresentou as DITR de 2003 relativa ao imóvel, a DITR, né, relativa ao imóvel, em questão, na qual declarou área total de 2.194,4 hectares e área de preservação permanente de 1.877,9 hectares. Conforme consta da notificação de lançamento, a área de preservação permanente foi integralmente glosada pela autoridade lançadora porque, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que a área de preservação permanente declarada não pode ser acatada, pois além dessa área efetivamente existir, entende que a lei exige outros requisitos que devem ser preenchidos para que as áreas possam ser dedutíveis do ITR, qual seja a preservação do ato declaratório ambiental. Como vocês sabem, né, que ontem a gente até já falou disso, eu tenho entendimento de que o ADA não é absolutamente necessário,
Porque se a área de preservação permanente, de acordo com a lei, se ela estiver comprovada no imóvel e o contribuinte apresentar outros elementos, de acordo com o artigo 17O, a área pode ser reconhecida. Então, o que eu entendo que desse modo da leitura em conjunto do caput e do parágrafo 1º do 17O, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade de utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR, a pagar apenas nas hipóteses em que esse benefício ocorra com base no ADA. Por outro lado, a exclusão dessas áreas da base de incidência do ITR, cuja existência decorre de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser entendida como uma redução com base em ato declaratório ambiental, nem pode ser condicionada à apresentação desse documento. Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente, de que trata o artigo 2º da Lei 477/65 da base de cálculo do ITR, se a sua existência está demonstrada por outros elementos, como a própria decisão recorrida reconhece ocorrer no presente caso concreto. Na verdade, esse concreto tem que tirar, porque eu acho que isso que está errado. No presente caso, o recorrente apresentou o laudo técnico que dá conta da existência do imóvel de 1.877 hectares de área de preservação permanente, que está a folha 52 seguintes. Todavia, mencionado laudo, não está acompanhado da correlata anotação de responsabilidade técnica no órgão competente, de modo que esse laudo não pode ser aceito. Então, é esse o detalhe. Aí, sobre o valor da terra nua. Com relação ao valor da terra nua, relata a autoridade fiscal, na descrição dos fatos de enquadramento legal, na notificação de lançamento, que, após ser regularmente estimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da BNT, o valor da terra nua declarado. No documento de informação e elaboração do ITR, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do CIPT, da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no demonstrativo de apuração do imposto devido, em folha anexa. O recorrente argumenta em seu recurso que o imóvel se localiza quase em sua totalidade dentro da Serra da Bocaina, área de preservação ambiental. Área esta que, além de se tratar de um pântano, ainda se encontra invadida por poceiros. Conclui que, por essas razões, o imóvel é exatamente o que foi declarado e que o valor arbitrado é completamente discrepante da realidade. O valor do imposto apurado não tem nenhum fundamento fático ou jurídico e caracteriza verdadeiro confisco vedado pelo artigo 150, inciso 4 da CF. Conforme consta da própria descrição dos fatos em enquadramento legal da notificação de lançamento, acima transcrita, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços e Terras CIPT da RFB, cujo valor foi informado na tela CIPT anexa aos autos da folhas 15, cuja imagem reproduzimos abaixo. Está aqui o CIPT. O julgador de primeira instância, por sua vez, justifica a manutenção do lançamento quanto a esse ponto no seguinte fundamento. Eu vou ler só essa parte destacada. Os valores fornecidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil tomam sempre por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como limitação do crédito rural, custos e exigências, crise econômica e social na região, instabilidade climática nos municípios localizados, na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias, baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos, possível acidez do solo, etc. Vê-se, portanto, que o procedimento administrativo que procedeu à fixação do VTM para o exercício de 2006 foi realizado com absoluta observância da legislação de regência. Pois bem, a respeito do tema, adoto como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente colega Francisco Ibipiano Luz, em tudo e por tudo aplicável ao presente caso. Na verdade, o que eu estou adotando aqui, o voto do Fran, eu vou ler só esse trechinho aqui abaixo, que na verdade o que aconteceu foi que o CIPT não adota a aptidão agrícola, como determina a lei. Então, só aqui embaixo a conclusão é, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do imóvel rural, pastagem, pecuária, cultura lavoura, solos superiores, planos, campos, cultura lavoura,
solos regulares, planos ou acidentados, terra, campo ou reflorestamento, tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua declarado. Ok, Renata. Então, não levou em consideração a aptidão agrícola, é isso, né? Não, ó, o CIPT está aqui, ó, a imagem do CIPT eu até colei aqui. Ele Tá, só estou vendo ela no processo aqui. é o VTN por VTN médio. Médicas de ITM. Então, tá. Colegas, em relação ao item 191 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte na DITR do exercício 2003. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. O teu microfone está baixo ainda, acho que é aquele botãozinho que você falou antes. Então, colegas, para o item 191 da pauta da contribuinte Melomac Engenharia S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. Eu estou colocando conhecer do recurso, eu não tenho colocado nas decisões, quando a gente julga o recurso, mérito, porque é pressuposto que a gente conheceu. Nesse eu estou colocando que a gente está conhecendo, porque no outro eu coloquei também, né? A gente conheceu e por unanimidade e por empate, daí a gente julgou dando provimento à área de PP. Então, nesse eu vou colocar também o conhecimento do recurso, tá? Item 191, Melomac Engenharia S.A. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para restabelecer o valor da terra nua declarado pela contribuinte em sua DITR/2003. Tá bom, Renata? Pode ser, né? Então, tá. Esse foi o item 191. Agora vamos para o item. Vejam, os itens 192, que são os itens da empresa da contribuinte Faes Bradan. Faes Bradan, eu não sei se acho que é uma pessoa, né? Faes Bradan, ou da contribuinte Faes Bradan, Badran. Os itens 192, 193 e 194 foram retirados de pauta a pedido do patrono ou do contribuinte. Então, agora vamos fazer o julgamento do item 195, de relatoria do conselheiro Luiz. O item 195 é da contribuinte Brigitte Barreto. Brigitte Barreto, item 195 do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura, então. Vou ter que colocar na pasta, porque como ele não foi votado ontem, eu pensei que ele já estivesse, já não fosse mais ser votado na reunião. Aguardem um momento.
Já está na pauta, já está na pasta lá, pessoal. Cuide-se de recurso voluntário, e faça da primeira instância, que veio procedente à impugnação e manteve crédito tributário, constituído em 21 de fevereiro de 2011, relativo à ratificação de lançamento de TR, do exercício 2007, com fulcro em não comprovação de área com reflorestamento, área de pastagem e valor da terra nua, conforme discriminado na descrição dos fatos. Sem ficar da razão primeira instância, a impugnante, agora recorrente, apresentou em síntese preliminarmente tempestividade e atualização do endereço, perda do objeto do presente processo por decisão judicial transitada em julgado, nulidade da intimação por cessamento de defesa e nulidade do lançamento de ofício. E, no mérito, a aplicação do princípio da verdade material, prova da imprestabilidade da área em questão, logo texto apresentado no exercício de 2005, cuja impugnação foi julgada totalmente procedente no julgamento do PAF de número tal, de necessidade de apresentação do ADA ou apresentação na margem da matrícula, valorização da terra no tributário, matérias supostamente não impugnadas relacionadas à área de reflorestamento, de pastagem, exclusão da multa de 75% e caráter confiscatório. Eu vou direto aqui no voto para simplificar a leitura. A contribuinte ela trouxe aqui algumas verbas que não fizeram parte da autuação. Então, como já é conhecido meu posicionamento da turma, eu entendo que recurso voluntário não é a via adequada para a revisão de ofício de DITR daquilo que não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela fiscalização. Dessa forma, o núcleo da presente controvérsia concentra-se na glosa de área com reflorestamento e de pastagem, com reflorestamento e área de pastagem. Bem assim, no arbitramento do valor da terra nua consignado na DITR de 2007, entregue em 25 de setembro de 2008, vinculado ao imóvel rural denominado Fazendas Reunidas Salub, em virtude de não comprovação e de subavaliação, respectivamente. Prosseguindo aqui, das preliminares. Em sede preliminar, a recorrente trouxe várias preliminares. Tempestividade, atualização do endereço, período de objeto do presente processo por decisão judicial transitado e julgada, nulidade da intimação por cessamento de defesa e nulidade do lançamento de ofício. Com relação à tempestividade, o recurso voluntário já foi admitido como tempestivo, deixando assim superada a preliminar. Quanto à atualização do endereço, deve a recorrente reportar-se à unidade da Receita Federal para o MISTA, desde que não se trata de matéria passível de apreciação no contexto administrativo fiscal. E no que diz respeito à perda de objeto do presente processo por decisão judicial, transitado e julgado, transfere nesse ponto as razões decididas a decisão recorrida. Aí aqui tem aí a posição da DRJ, no qual eu transcrevo da leitura, né, que todos estão lendo aí, que se não se entende que a DRJ decidiu por não reconhecer concomitância, referente ao TR 2007. E aqui eu consultei, fiz a consulta aqui ao processo ao CID do TRF, aí eu verifiquei que o processo relativo à decisão judicial em comento, que não diz respeito ao ITR 2007, ele diz o seguinte, que a sentença exarada no âmbito do processo número tal, com base em laudo pericial, reconheceu em suas razões de decidir, a seguir transcrito no essencial, que o terreno é totalmente improdutivo, não sendo guarnecido por água, e ao fim e ao cabo declarou nula a cobrança IPR sobre o imóvel inutilizado para todos os fins produtivos desde 1999.
Então, verifica-se de plano a inocorrência de concomitância de instância no juízo judicial, vez que não existe entidade e objeto entre este lançamento e a matéria manejada em juízo. A recorrente aduz que, conforme faz prova, a cópia da intimação número 104/2018 do acordo recorrido não se apresentou os votos dos jogadores Janete Correia e José de Souza, ambos auditores fiscais. E ipso facto entende que resta evidente o cessamento de defesa à lei privada. Pois bem, na intimação número 104/2018 é informado que seguia anexo para a ciência da recorrente cópia do acordo da Delegacia da Receita Federal, da DJ, julgada em sessão que teve com o relator autora fiscal da Receita Federal do Brasil, Sandra Maria de Menezes Cavalcante, a autora fiscal da Receita Federal do Brasil, Janete Correia, como presidente da primeira turma da DJ Brasília, além do jogador Luiz José de Souza, autor fiscal da Receita Federal do Brasil. A decisão foi por unidade de voz e não houve sequer manifestação de declaração de voto. Assim, é incompreensível a alegação da recorrente de que não foram apresentados os votos dos jogadores Janete Correia e Luiz José de Souza. Nessa perspectiva, não há que se falar de nulidade de cessamento de defesa, vez que não se vislumbra a fonte ao disposto no artigo 59.2 do Decreto 7235. Outro assim, também não há que se falar de nulidade de lançamento de ofício, desde que é o artigo 14 da Lei 93.93/96, no caso de subavaliação, autoriza o arbitramento do valor da terra nua com base nas informações no sistema de preços de terras, quando o contribuinte intimado não comprova, mediante o laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo com RT, devidamente registrada no CREA. Então, aqui eu expliquei todas as preliminares. Não reconheci nenhuma delas. No mérito, a recorrente reclama pela aplicação do princípio de validade material, prova da emprestabilidade da área em questão, o laudo técnico apresentado nesse 2005, cuja impugnação foi julgada totalmente procedente no julgamento do processo administrativo número tal, de necessidade da apresentação do ADO ou averbação na margem da matrícula, valoração da terra no tributável, matérias supostamente impugnadas, relacionadas à área de reflorestamento, de pastagem, exclusão da multa de 65% de caráter confiscatório, ou seja, foi bastante abrangente as questões deduzidas no recurso voluntário. No que diz respeito às questões de mérito, em face das áreas com reflorestamento e pastagem, não prosperam as alegações de recorrente, tendo em vista que a sentença judicial, por ela mesma acostada aos autos, fala e prova o contrário, porque aquela decisão que ela trouxe lá diz que a terra é improdutiva. Então, não se sabe de onde vem essa área de reflorestamento e pastagem. Com efeito, conforme já relatado, a referida decisão judicial reconheceu que o terreno é totalmente improdutivo, não sendo guarnecido por água, do que se deduz sem nenhum esforço cognitivo, que não há que se falar de área de reflorestamento e de área de pastagem. Quanto ao VTN, a fiscalização constatou subavaliação do valor declarado e procedeu ao arbitramento com valor no CIPT. Entretanto, a recorrente reporta a laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo com anotação de ART, ação de responsabilidade técnica, RT, junto ao Crédito de Minas Gerais, em 30 de 10 de 2008, onde é atestado VTN de 1.446.000. Aí, em resumo, como esse laudo técnico atende, eu entendo que ele atende às prescrições técnicas das normas da ABNT, mais especificamente a NBR 14653.1, combinado com a NBR 14533, sendo que a NBR 14653.1 trata de normas gerais dos laudos, e a NBR 14653.3 aplica essas normas gerais especificamente aos casos de imóveis rurais. Aí foi devidamente assinado por profissional habilitado, eu entendo que deve ser considerado esse VTN apurado no laudo. Em relação às alegações relativas ao ADA, entendo as despicientes, ver que o lançamento restringiu-se à glosa das áreas de reflorestamento e área de pastagem, reconhecidamente existentes no sistema da ação judicial já comentada, e arbitramento do VTN. Quer dizer, as demais informações consignadas na DTR, entre elas a área de preservação permanente, não são objeto desse contencioso administrativo fiscal, tendo em vista que não foram objeto do lançamento. Por fim, a teor do artigo 44.1 da Lei 94.30, a multa de ofício 75% e fixa a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e no de declaração inexata, hipótese a qual se amolda o caso concreto. Outro sim, na leitura sistêmica do artigo 113, parágrafo 1º e 139 do CTN, combinado com o artigo 44 da Lei 9430, conclui-se que o conceito de crédito tributário não abrange apenas o crédito do tributo em sentido estrito, mas também as penalidades que sobre ele incidam, incluindo-se a multa de ofício, bem assim o juro de mora, decorrente do descumprimento da obrigação principal e respectivo atraso do pagamento. Com relação ao caráter confiscatório da multa de ofício, ela que decorre de norma cogente, falece competência ao CAF para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária teor anunciado 2 de súmula CAF. Antes exposto, boto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para reconhecer o VTN de R$ 1.446.138,79, imposto recálculo do ITR devido no exercício de 2007. É o voto. Ok, Luiz. Só um instante. Tá. Colegas, em relação ao item 195 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário e reconhecendo o VTN que consta no laudo técnico apresentado. O VTN de R$ 1.446. Não deu muita diferença em relação ao primeiro VTN, né? 1 milhão, na verdade, né? 1.446. Esse é o que está no laudo, né? O que ele tinha declarado era 1.405. Não deu muita diferença. Então tá. Então é provimento parcial que o conselheiro relator está dando para reconhecer o VTN declarado não, informado no laudo técnico apresentado. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não. Gregório, como você vota? Eu vou pedir vista. Vista do processo? Não de mesa, vista mesmo, né? Vista. Vista. Ok. Então, só um instante.
Ok, colegas, o relator, então, apresentou o voto e o conselheiro Gregório, que seria o primeiro a votar, pediu vista do processo. Então, colegas, para o item 195 da pauta, da contribuinte Brigitte Barreto, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Gregório, eu vou converter em vista coletiva, ok? Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso, reconhecendo o valor da terra nua de R$ 1.446.138,79, conforme laudo técnico apresentado. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Tá? Essa vai ficar a decisão para o item 195. Vamos agora para o item 196, do contribuinte João Jorge Figueiredo. João Jorge Figueiredo, item 196, também de relatoria do conselheiro Luiz. Pode iniciar a leitura, Luiz. Luiz, seu microfone está desligado. Obrigado, Rafael. O juiz recusou voluntário em face de decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, constituído em 13 de junho de 2012, consignado na notificação de lançamento de TR, exercício 2009, com foco em não comprovação do valor da terra nua. Esse processo aqui é um processo que eu vou fazer um resumo da leitura, porque é um processo, vocês estão vendo aí que o processo tem muitas argumentações, né, que vinha lá do relatório da DRJ, que eu colacionei para o melhor entendimento do contencioso, e eu vou ler o recurso nas partes mais essenciais, já que todos os conselheiros estão tendo acesso ao teor, inteiro teor do voto. Apresenta controvérsia fins ao arbitramento de VTN com aspectos no CIT, vez que a autoridade lançadora não alterou a distribuição da área do imóvel rural, nem a distribuição da área utilizada para financiamento para atividade rural, informadas pela DITR. Ele alegou aqui algumas preliminares, um antecessamento de defesa, que é uma alegação clássica, de que deveria haver defesa no curso do procedimento fiscal, mas é serviço que o procedimento fiscal tem, na sua essência, tem natureza inquisitória, e que o contencioso e a dialética processual ocorre na fase, se houver, na fase contenciosa como instaurada. Quanto ao cerne da controvérsia, ou seja, o mérito em si, qual seja o habilitamento VTN, eu vou verificar, vou resumir bem. Ele questiona aqui ele questiona a apuração do valor, mas se você observar, no laudo, a apuração feita pela Receita Federal, ela observou exatamente os valores de categorias das terras, conforme a gente vê aqui as áreas para cada enquadramento, aqui tem as categorias das terras, tem os respectivos valores, e na composição do valor da terra nua, a autoridade fiscal se pautou pelo que determina a norma. O contribuinte traz dois laudos técnicos que, tentando infirmar esses valores que estariam, como se diz, que estariam respaldados, que respaldariam o valor do VTN. Todavia, considerando, sendo bastante pragmático no julgamento, considerando que
a autoridade legisladora pautou-se pelos valores das categorias de terra informadas no CIP, eu entendo que não merece reparo a decisão recorrida e eu estou negando provimento a recurso voluntário. É o voto. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 196 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Acompanho, relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 196 da pauta, do contribuinte João Jorge Figueiredo, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é de relatoria da conselheira Renata, é o item 197, da contribuinte Madeireira Pinhalão S.A. É um processo também que está na pauta desde julho do ano passado. Madeireira Pinhalão S.A., item 197. Pode iniciar a leitura, Renata. Só um minuto, que esse eu acho que eu não coloquei lá ainda. Um minutinho. Um minutinho. Antigo mesmo esse. Cento e 197. Já estou colocando lá. Acho que já estava lá, né? Na verdade. Não tá, mas acho que eu já tinha colocado. Já estava lá, sim. Já estava lá, Rê. Ah, tá. Então, ok. Então, vamos lá. Esses ITRs são bastante antiguos mesmo. Acho que isso é tranquilo, pelo jeito. Vou pro voto, tá? Direto. Aí qualquer coisa a gente volta pro relatório. Aqui também é bem curtinho, mas acho que vamos pro voto. O recurso intempestivo, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. O recorrente declarou em sua DITR de 2004 5.553,1 hectares de área de reserva legal no imóvel Fazenda Camaré 1 e 2. E conforme esclarece a autoridade fiscal, não apresentou comprovante de protocolização tempestiva do ato declaratório ambiental junto ao IBAMA. Além disso, consta a verbação de área de reserva legal menor do que a declarada junto à margem da matrícula do imóvel no CRE, 4.764,2 hectares, razão pela qual a área declarada a esse título foi desconsiderada pela fiscalização. No que diz respeito
ao valor da terra nua, relata a autoridade fiscal que o contribuinte regularmente intimado a comprovar as informações constantes de sua DITR mediante a apresentação de laudo elaborado de acordo com a NBR 14.653 da BNT, com grau de precisão 2, após sucessivas solicitações de prorrogação de prazo, não atendeu à solicitação da fiscalização. O julgador de primeira instância manteve o lançamento sob o fundamento de que, 1. Para a comprovação da área de reserva legal, não se pode prescindir do ato declaratório ambiental protocolizado junto ao IBAMA no prazo estipulado, exigência que decorre de lei. 2. O CIPT somente é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não comprova o valor por ele declarado. A avaliação da RFP, todavia, pode ser questionada pelo contribuinte mediante a apresentação de laudo técnico elaborado de acordo com a norma NBR 146533 da BNT. No presente caso, o contribuinte não apresentou o laudo técnico que atenda a essas condições. Em seu recurso voluntário, o recorrente alega a nulidade do auto de infração, pois referindo-se à área do imóvel de 6.728,29 hectares, deveria ter constado o referido nome como Fazenda Camaré 1, que é a matrícula 9.564, com 4.377 hectares, e Fazenda Camaré 2, matrícula 9.565, com 2.351 hectares, e não apenas Fazenda Camaré 2, como constou. Alega, ademais, que constam dos autos cópia das matrículas dos imóveis acima mencionados e laudo técnico de constatação emitido por profissional habilitado que comprovam a averbação da área de reserva legal declarada, documentos que foram ignorados pelo julgador de primeira instância. Afirma que o ato declaratório ambiental é desnecessário para fins de isenção do ITR. Nesse sentido, os julgados do STJ, do TRF1 e do então Conselho de Contribuintes. Assim, requer o provimento do recurso voluntário para decretar a insubsistência total do auto de infração ou subsidiariamente que seja periciada a área da propriedade pela RFB, qual seja a Fazenda Camaré 1 e 2, para demonstração de tudo quanto já demonstrado e comprovado nos autos. Inicialmente, anote que o recorrente não se pronunciou acerca do arbitramento do valor da terra nua pela autoridade fiscal, com base no sistema de preços de terra CIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9393, portaria número 44702, tratando-se este ponto, portanto, de matéria em controvérsia. Com relação à nulidade do auto de infração, porque faz referência ao imóvel Fazenda Camaré 2 e não a Fazenda Camaré 1 e Fazenda Camaré 2, como argumenta o recorrente, que deveria ser, entendemos que essa impropriedade não trouxe nenhum prejuízo à defesa do recorrente, uma vez que o imóvel está corretamente identificado no NIRF, número do imóvel na Receita Federal, e todos os outros dados constantes do demonstrativo consolidado do crédito tributário, os quais, contejados a DITR de 2004 a folhas 3, deixam extremo de dúvidas que se trata dos mesmos imóveis. Nessa linha, dispõe o artigo 59 e 60 do Decreto 70235 o seguinte, o que ele diz sobre as nulidades. Assim, uma vez que o imóvel pode ser corretamente identificado, que não houve prejuízo ao exercício regular do direito de defesa pelo recorrente, bem como que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, não se há falar em nulidade. Sobre a área de reserva legal. No que diz respeito à área de reserva legal, observa-se que os motivos que justificaram a autuação foram 1. A ausência de protocolização tempestiva do ato declaratório ambiental junto ao IBAMA, bem como 2. O fato de que a matrícula do imóvel consta a averbação de área menor do que a declarada na TITR do período. Para a decisão recorrida por seu turno, tão só a ausência de protocolização tempestiva doada junto ao IBAMA foi fundamento bastante para justificar a desconsideração das áreas declaradas a título de reserva legal como isentas de ITR. Pois bem, inicialmente a respeito do ADA, vocês já sabem, não vou falar de novo nem ler, porque vocês estão cansados de saber minha opinião a respeito do ADA. Então, eu não vou ler mais, porque vocês conhecem, está aqui escrito. Que o ADA não é imprescindível e tal. Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais, enfim.
Assim, entendemos que a apresentação dada não pode ser condição indispensável para a exclusão de áreas de preservação permanente, reserva legal, de reserva particular de patrimônio natural, de que tratam os artigos 2º, 6º e 16 da Lei 4771, na base de cálculo do ITR, e sua existência está demonstrada, se sua existência é demonstrada por outros elementos. Esse entendimento, no que diz respeito à área de reserva legal, foi acolhido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica do precedente abaixo. Também no sentido da necessidade de ato declaratório ambiental para a comprovação de áreas de reserva legal, é a jurisprudência consolidada do STJ, conforme julgado abaixo, citada apenas ilustrativamente, dentre vários outros, e aqui eu cito um julgado. Conforme se verifica e tem a súmula também, que eu acho que na época eu esqueci de, mas eu vou acrescentar. Conforme se verifica da matrícula 9565 da Fazenda Camaré 2, consta a verbação de uma área de reserva legal de 1.175,81 hectares, que está na verbação 019565, a folha 56. Por sua vez, da matrícula 9564 da Fazenda Camaré 1, consta a verbação de 3.588,43 hectares a título de reserva legal, que é a verbação número 059564, a folha 61. Esses valores somados perfazem uma área total de 4.764,24 hectares de áreas de reserva legal, devidamente averbada no cartório de registro de imóveis, conforme reconheceu a própria autoridade lançadora, que, no entanto, foi desconsiderada sob argumentos de não apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental. Todavia, conforme assim exposto, considerando que, de fato, essa área de 4.764,2486 hectares de reserva legal está devidamente averbada à margem da matrícula número 9564 da Fazenda Camaré 1 e 9565 da Fazenda Camaré 2, conforme trazem as respectivas cópias anexadas aos autos do CRI, essas áreas não podem ser desconsideradas para fins de isenção do ITR. E aqui eu vou também citar o enunciado de súmula CARF, que diz isso a respeito da verbação na matrícula do imóvel, que eu não citei. Conclusão, diante do exposto, valdo no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a isenção tributária sobre a área de reserva legal de 4.764,2486 hectares de área de reserva legal. Ok, Renata. Colegas, a conselheira, então, em relação ao item 197 da pauta, está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer parte da área, a maior parte, né, da área glosada pela fiscalização, né, 4.764 hectares. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Relatora de mouse aqui. Ok. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Relatora. Ana? A relatora. Eu também acompanho a relatora. No dispositivo, Renata, porque na conclusão você está colocando que reconhece a isenção sobre a área de reserva legal, né? Eu estou colocando na conclusão, no dispositivo assim, ó. Para o item 197, da contribuinte Madeireira Pinhalão S.A. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de 4.764,2486 hectares da área de reserva legal glosada no procedimento fiscal. Tudo bem. Para mim, lembrei chose, mas se você vai trocar essa faz questão que eu troque, eu troco. É que, na verdade, a gente não está reconhecendo a isenção, a gente está reconhecendo a existência da área, né? A gente sabe que a área de reserva legal é isenta, né? Então a gente não está reconhecendo a isenção, está reconhecendo a existência da área, né? A área, então, e restabelecendo a dedução, né? A glosada, né?
Depois que eu estou colocando assim. Então, como você fez? Restabelecer a dedução da área de reserva legal. Restabelecer a dedução de 4.764 hectares da área de reserva legal glosada no procedimento fiscal. Tá. Era 5 mil e tantos hectares, está restabelecendo B, da área de reserva legal glosada. Podemos seguir? O próximo item, colegas, é o item 198 da pauta, do contribuinte Marco Antônio Amaral Menezes, item 198, também de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura, então. Tá. Minutinho. Eu estou salvando aqui. Eu vou lá direto na minha pasta, porque salvar as coisas aqui na pasta T demora demais. Marco Antônio, que número que é mesmo? 190 e... Marco Antônio. Tá, achei já. Marco Antônio Amaral Menezes. Vou pro voto também. Então, coisa tempestivo, etc. e tal. Conforme áreas de preservação permanente, são áreas ambientais também em terra. Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para a cobrança de terra do exercício de 2003, relativo ao imóvel denominado Sítio Águas Lindas, localizado no município de Angra dos Reis, porque o área recorrente regularmente intimado não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente, nem o VTM declarado mediante apresentação de laudo de avaliação do imóvel, elaborado nos termos da NBR 14653-03-04, mas é 03, da BNT. Analisando a impugnação em documentos anexos, a DRJ Recife houve por bem julgar o lançamento procedente sob fundamento em síntese de que, nos termos do artigo 17-O, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, com redação dada pela Lei 10.16500 de 2000, é condição para a redução do valor do ITR a pagar que o contribuinte apresente ato declaratório ambiental ao IBAMA tempestivamente, sendo que, no presente caso, o recorrente não apresentou a ADA e os demais documentos anexados ao processo não substituem a exigência legal de apresentação tempestiva desse documento. Pois bem, a respeito do ADA, já tivemos a oportunidade de nos manifestar nesse nosso entendimento, no sentido de que, nos termos da lei, vocês conhecem, não vou repetir, né? Tá. Por outro lado, a exclusão das áreas ambientais e aquela história toda que vocês já sabem. Vamos pular lá para a parte que interessa. No entanto, né, vocês sabem o que eu digo aqui, eu vou encontrar aqui para o contribuinte ler, eu entendo que vocês sabem que eu acho que não é imprescindível para comprovar as áreas ambientais de reserva legal, nem preservação permanente, nem reserva particular do patrimônio natural. Mas é necessário que se demonstre que as áreas de fato existem, né? Então, no entanto, a existência no imóvel da área de preservação permanente é imprescindível. Há que se demonstrar evidentemente que a área de fato existe, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido. No presente caso, o recorrente juntou aos autos com a impugnação e, posteriormente, com o recurso voluntário, laudo técnico de situação mineroambiental do imóvel, que, todavia, embora tragam ampla descrição do imóvel, situação atual e objetivos histórico e legalização, situação ambiental da propriedade, atividade minerária na área de avaliação, não aponta especificamente a existência no imóvel de área de proteção ambiental e quais seriam as suas dimensões. Ainda que, por hipótese, se argumentasse que tal descrição específica não seria necessária, uma vez que o laudo menciona que a quase totalidade do imóvel
é composta de remanescente original de Mata Atlântica, o que poderia levar à conclusão de que se trata de área de preservação permanente, não há sequer especificação de dimensões dessa área, sendo certo que a alusão à quase totalidade do imóvel não satisfaz essa necessidade. Acresça-se a isso o fato de que os laudos apresentados não estão acompanhados das correlatas anotação de responsabilidade técnica, e tampouco recorrente anexou aos autos prova de que foram elaborados por engenheiro certificado no CREA. Por essas razões, os laudos em questão não se prestam à finalidade de comprovar a existência no imóvel da área de preservação permanente declarada, cuja isenção, por isso, não pode ser reconhecida. Mas sobre o valor da terra nua. Considerando que, como relatado, o recurso voluntário apenas se produziu os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2º do RICARF, adoto, quanto a este tópico, o seguinte trecho da decisão recorrida para que venha integrar o presente voto como razões de decidir. Alega impugnante que a autoridade fez lançamento de imposto com base no VTN, valor da terra nua, elevadíssimo, quantia que não corresponderia ao valor apurado do imóvel, ao real valor apurado do imóvel. No que se refere ao valor da terra nua, o artigo 14 assim dispõe. Eu não vou ler os dispositivos legais, que todo mundo conhece, está aqui transcrito. Em atendimento ao dispositivo legal, o artigo 14 da Lei 9393, e com o objetivo de fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo do lançamento do ITR, foi editada a portaria 447 da Secretaria da Receita Federal. Os valores fornecidos da Secretaria da Receita Federal tomam sempre por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como limitação do crédito rural, custos e exigências, crise econômica e social na região, instabilidade climática nos municípios localizados na região semiárida, aumentando consideráveis riscos das atividades agropecuárias, baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos de insumos, possível acidez do solo, etc. Vê-se, portanto, que o procedimento administrativo que procedeu à fixação do VTN foi realizado com absoluta observância da legislação. Deve ser salientado que o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 9393 de 96, estabelece que o VTN deve refletir necessariamente o preço. Eu vou alterar esse voto dele, porque acho que aqui eu adotei a DRJ, mas pelo jeito. Assim, é perfeitamente legal que o fisco, diante do VTN declarado muito inferior ao VTN médio, constante de CIF, considere este último para fins de lançamento. Dele, eu vou ter que alterar esse voto, porque aqui eu adotei a DRJ, mas ele provavelmente ele adotou o VTN médio. Vai fazer vista de mesa dele? Sim. Para mim mesma. Denis, você está sem microfone. Isso. Vista de mesa, então, para... Para a relatora. Para a relatora, Então... É muito possível, esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz, eu não apliquei para esse ponto. A gente faz na sexta, tá, Renata? Tá bom. Vou marcar aqui. Tá. Então, item 198 da pauta, do contribuinte Marco Antônio Amaral. A conselheira relatora pediu para tirar, sobrestar dentro da nossa pauta, nesse processo, a gente continua na sexta-feira, então. Então, tá. O próximo item da pauta é também de sua relatoria. Sim. Renata, é o item 199 do contribuinte João Márcio Martins Gomes.
Pode, então, pode, José Márcio Martins Gomes, pode iniciar a leitura, então. Tá. Deixa eu só marcar aqui. José Márcio. Deixa eu até dar uma olhada nele antes. Como eles são? Não, esse é só app. Tá ótimo. Então, vou lá para o voto, tá? O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para a cobrança de TR do exercício de 2003, relativo ao imóvel denominado Fazenda Piúna, localizado no município de Piraí, Rio de Janeiro, porque o ora recorrente regularmente intimado não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente de 192 hectares, nem o VTN declarado mediante a apresentação de laudo de avaliação do imóvel elaborado nos termos da LBR. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque não estava no... Não, é alguma coisa, ele não deve ter questionado. Em sua impugnação, o recorrente questionou apenas a glosa da área declarada de preservação permanente, anexando aos autos, juntamente com aquela peça de defesa, laudo técnico de utilização do imóvel, visando a comprovar a existência da aludida área no imóvel em questão. Analisando a impugnação e documentos anexos, a DRJ de Recife houve por bem julgar o lançamento procedente sobre o fundamento em síntese de que, nos termos do artigo 17, da Lei 6938, com a redação da Lei 10.165 de 2000, é condição para a redução do valor a pagar ITR que o contribuinte apresente o ato declaratório ambiental ao IBAMA tempestivamente, sendo que para o exercício de 2003, o prazo se expirou aos 10 de abril de 2004, ou seja, 6 meses após o prazo final para a entrega da DITR do período, que foi o dia 30 de 9 de 2003. Acrescenta o julgador de primeira instância que o contribuinte apresentou ADA sem número de protocolização no IBAMA e com data ilegível, e que os demais documentos ou laudos anexados ao processo não substituem a existência legal da apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental, razão pela qual, não restando comprovada a protocolização tempestiva do ADA, deve ser mantida a glosa da área de preservação permanente e sua consequente reclassificação como área tributária. Em seu recurso, o recorrente alega em síntese que o julgador de primeira instância passou dos limites da matéria objeto do enquadramento do lançamento suplementar ao atacar matéria que não foi objeto da lavratura do auto, fundamentando a decisão no argumento de que o ADA juntado não preenche os requisitos, inclusive com relação à data de entrega, desconsiderando o fato de que até o ano de 2007, por determinação legal, o ADA era entregue apenas uma vez e somente retificado caso houvesse alguma mudança na área informada anteriormente, o que não é o caso. Acrescenta que a alegação no sentido de que não consta carimbo de protocolo no IBAMA no documento em questão, ou de que aquele estaria ilegível não procede, uma vez que no documento apresentado, ora anexa novamente ao seu recurso, ora anexa novamente ao seu recurso, demonstra cabalmente que em 21 de março de 2002, o ADA foi recepcionado por funcionário da IBAMA, que após seu carimbo com a respectiva matrícula, e nome. Pois bem, entendemos com todo respeito que não tem razão no julgador de primeira instância. Com efeito, é aquele meu argumento sobre o ADA, né, que ele não é um único documento, já falei 300 vezes aqui hoje sobre isso. Assim, a apresentação do ADA não pode ser a condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente de reserva legal, de que trata os artigos 2º e 16, área 4775, da base de cálculo do ITR. Aí cita as jurisprudências, tudo aquilo que vocês já estão cansados de ouvir e saber, está aqui para o contribuinte ler. No presente caso, o recorrente juntou os autos com a impugnação
laudo técnico de utilização do imóvel, que está a folha 55, a partir, né, da folha 55, elaborado por engenheiro certificado no CREA, acompanhado da correlata anotação de responsabilidade técnica, que dá conta da existência do imóvel de área de preservação permanente de 192 hectares. Mesma informação constante do ato declaratório ambiental apresentado ao IBAMA pelo recorrente aos 21 de 3 de 2002. Conforme se pode comprovar a folha 144 destes autos, não aceito pelo julgador a qual. Assim, diante de todo exposto, entendo suficientemente comprovada a existência do imóvel da mencionada área de preservação permanente de 192 hectares. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento a um recurso voluntário para restabelecer a isenção do ITR sobre a área de preservação permanente de 192 hectares. Com base no laudo, né, Renata? No laudo e também no ADA. Esse ADA... Mas também com base no... Por que ADA, porque o ADA, eu entendo que o ADA é desnecessário. Mas ele também apresentou aquele ADA que era intempestivo, que, de acordo com o julgador e com o fiscal, mas anteriormente... aquele período em que você apresentava o laudo uma vez só, você não precisava ficar repetindo todos os anos. Mas eu fundamentei só com base no laudo. Mas um dos motivos da fiscalização foi o fato do ADA ser intempestivo, isso? Foi. O carimbo está ilegível, que não dava para ver o carimbo e tal, mas ele apresentou de novo o mesmo ADA, agora com recurso voluntário. Tá. Colegas, eu vou pedir vista de mesa desse, tá? Nós vamos ter uma sessão na sexta-feira cheia de vista de mesa. Só para dar uma olhadinha, tá, Renata? Tá, fica à vontade, claro. Só para dar uma olhadinha. Tá, colegas, nós fizemos esses aí, que estavam com a temporalidade bem grande, né, de julho para cá. Nós vamos fazer 2 agora, que é só a resolução para converter o julgamento de diligência, para que o Nadir faça a comprovação da antecipação do pagamento. É de ontem à tarde também, são 2 itens de minha relatoria. Eu coloquei já na pastinha lá, compartilhei com vocês, é o item 229, a gente vai direto para a resolução, se vocês concordarem com a resolução. Eram 2, item 229, Silvana Widmar. Eu tinha, colegas, feito voto. Já, depois eu fui ver a questão da decadência e realmente existe a possibilidade de ter decadência. São os itens 229 e 233, tá? No 229, vou direto para a resolução, se concordarem, a gente já converte em diligência, tá? Vejam, exercício 2006, tá? Tá? Eu vou para a resolução e direto naquele parágrafo que começa assim, ó, no caso em tela. No caso em tela, segundo a notificação de lançamento de folha 6, o imposto lançado diz respeito ao exercício 2006. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse exercício, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 CTN, teve seu início em 1º de janeiro de 2006, e a ciência do lançamento ocorreu somente em 27 de outubro de 2011, se a recorrente efetuou o recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência. Pois bem, segundo o demonstrativo de apuração do imposto devido de folha 8, a recorrente teria apurado R$ 99,19 de imposto devido em relação a 2006.
Todavia, não consta nos autos o comprovante de recolhimento. Daí, desse modo, então, eu estou propondo converter em diligência para que a unidade de origem instrua os autos com a comprovação, informe se teve a comprovação, se teve o recolhimento e instrua os autos. E caso a Receita Federal não localize recolhimento de ITR para o exercício 2006 em sua base de dados, deverá ser intimada a contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, para que apresente um comprovante. Vou colocar um para aqui. Para que apresente um comprovante. E após a diligência, os autos deverão retornar a esse conselheiro. Luiz, você está de acordo com a diligência? Sim. Gregório? Sim. Francisco? Acompanho, sim. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Então tá. Então esse aqui, o item 229, vai ser convertido em diligência, tá? A decisão para o 2. Vocês reparem, eu fiz o voto. Tem o voto já feito, né? Como se não, sem considerar a decadência, porque eu não estava de início considerando. Depois fui ver, tinha decadência mesmo, e vai ser considerada de ofício, né? Então, para o item 229 da pauta, ficará assim o resultado. Resolvem os 229 da contribuinte Silvana Widmar. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Tem um outro processo dessa contribuinte, mas o outro não restou atingido pela decadência, tá? Então, o outro é o voto normal, nós não vamos fazer agora o julgamento, tá? O outro processo é o 233 do contribuinte Yuri Iacichin da Cunha. Yuri Iacichin da Cunha, item 233, também de minha relatoria. Também estou propondo uma diligência. Esse aqui é só um exercício, tá? O lançamento abrange o exercício 2004, 2005 e 2006, tá? Aí eu estou propondo uma resolução, eu vou lá direto para a resolução. Eu vou naquele parágrafo que começa assim, no caso em tela. No caso em tela, segundo o auto de infração de folhas 94 a 100, o imposto lançado diz respeito aos exercícios de 2004, 2005 e 2006. Confira-se. Então, coloquei ali os valores, as bases de cálculo consideradas para esses exercícios. Logo, uma vez que o prazo decadencial para o exercício 2004, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 CTN, teve seu início em janeiro de 2004, e a ciência do lançamento ocorreu somente em 3/7 de 2009, se o recorrente efetuou o recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência, em relação a esse exercício. Pois bem, segundo a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de folhas 15 a 18, o recorrente apurou R$10 de imposto devido em relação a 2004. Todavia, não consta nos autos o comprovante de recolhimento. E desse mesmo modo, do mesmo modo que o anterior, eu estou propondo a conversão de diligência para que a Receita Federal, então, informe se teve ou não recolhimento e instrua os autos com a tela do sistema e tal. E caso não encontre recolhimento no sistema, que intime o contribuinte para que informe se recolheu e se recolheu, que traga aos autos o comprovante. Em relação, então, ao item 233, Luiz, você concorda com a diligência? Sim. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Ok, então, para o item 233 da pauta, 233 da pauta, do contribuinte Yuri Iacichin da Cunha, ficará assim. O resultado: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Ok, colegas, então acho que agora a gente pode
voltar à pauta da tarde do dia de hoje, o dia 10. E a pauta de hoje começa no item 242. Então, vamos lá para o item 242. Daniel, acho que não. 296, né? 296, Dani. Não, peraí, calma. Acho que eu, peraí, tinha uma coisa... 296. É que como essa pauta é gigante, eu fiz um índice aqui do início e do fim, né? A pauta da manhã começa no 242 e a pauta da tarde começa no 296. Eu olhei só o número de cima. Então tá, item 296. Vamos lá. Imagina mais de 500 processos. Bom, aqui esse processo, ele era um pedido de restituição que foi apresentado pelo recorrente em razão de uma compra e venda de imóvel que ele fez e apurou ganho de capital. E o despacho decisório indeferiu o pedido de restituição e ele apresentou o recurso voluntário. Bom, no recurso, ele está alegando que os pagamentos de imposto de renda sobre o ganho de capital são indevidos, uma vez tratar-se de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária pela modalidade de compra e venda junto ao INCRA. A DRJ, quando ela julgou a manifestação improcedente, ela concluiu que não cabe a restituição do imposto recolhido sobre o ganho de capital decorrente da venda de imóvel, uma vez que não foi decorrente de indenização por desapropriação para fins de reforma agrária, conforme dispõe o 184, parágrafo 5º da Constituição. A controvérsia, então, é saber se há isenção de ganho de capital na alienação de imóvel de propriedade rural ao INCRA, que a alienação do imóvel dele foi feita ao INCRA. A indenização recebida em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária não entra no cômputo do rendimento bruto da pessoa física ou do lucro real da pessoa jurídica, mesmo se for apurado nessa transferência ganho de capital, conforme consta no artigo 22 da Lei 7.713. A imunidade concedida pelo artigo 184, parágrafo 5º da Constituição aos valores recebidos pelo particular no procedimento de desapropriação decorre do direito à justa indenização, uma vez que a incidência do imposto de renda sobre a quantia fixada implicaria redução e violaria a citada garantia constitucional e indiretamente o direito fundamental à propriedade privada. Em virtude de desapropriação, não é considerado ganho de capital, não sendo objeto de incidência, portanto, de impostos federais, estaduais e municipais. Esse entendimento está consolidado na súmula CARF 42. O caso dos autos não se confunde com desapropriação, que é a medida de intervenção do Estado na propriedade privada e configura ato de império exercido de forma unilateral pelo poder público, em decorrência de seu domínio eminente, a fim de promover a função social da propriedade, e fundamentado em motivos de necessidade ou utilidade pública ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particular e administração pública não guarda, especialmente para fins tributários, nenhuma identidade com a desapropriação para fins de reforma agrária, o que se evidencia pela natureza contratual bilateral daquela relação, regida por normas de direito privado. Nesse mesmo sentido, tem-se entendimento do STJ. Desse modo, entendo que incide o imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação para o INCRA de imóvel rural, não se aplicando ao caso a imunidade do artigo 184 da Constituição, que alcança apenas os imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 296 da pauta, do contribuinte Carlos Alberto Bush, acho que é Bush, né? Bush, não sei. Carlos Alberto Bush Pereira, item 296 da pauta, a conselheira relatora está votando
no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Não? Então, para este item da pauta, para o item 296, do contribuinte Carlos Alberto Bush Pereira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para... Eu não li os votos? Ai, meu Deus do céu. Eu achei que tivesse escolhido, eu viajei aqui na maionese. Vamos... Ainda bem que você... Já pensou se todo mundo viaja maionese e a gente faz assim? Que loucura que ia ser. Vamos lá então, colegas, desculpa, tá? Peço vênia aí pelo ocorrido. Vamos lá. Item 296, a conselheira relatora, então, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Eu acompanho a relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então tá, agora tá certo. Então, para o item 296 da pauta, do contribuinte Carlos Alberto Bush Pereira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 297, também de relatoria da conselheira Ana. O item 297 é do contribuinte Leonildo Mesquita da Silva. Leonídio Mesquita da Silva. Item 297. Pode começar, Ana. Bom, é um auto de infração de imposto de renda, pessoa física, os anos calendários 2005, 6, 7, 8, e foram 3 fatos apurados. Primeiro seria a omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos, dedução indevida de dependente e dedução indevida de despesas de livro caixa, aí tem o quarto, e a omissão de rendimentos. A impugnação dele foi julgada improcedente e no recurso ele está sustentando que o ganho de capital foi apurado em razão da alienação de imóvel que nunca foi seu, comprovação da relação de dependência da sua filha e, por último, a comprovação das despesas de livro caixa foram prejudicadas por motivo de força maior. Então, eu vou dividir nas 3 partes, vou fazer uma de cada vez. A primeira parte é com relação ao ganho de capital, que a fiscalização diz que houve a venda de um imóvel e que ele não declarou o ganho de capital decorrente dessa venda. E ele diz que esse imóvel que a fiscalização alega ter sido a venda, nunca foi dele. Conforme o termo de verificação fiscal, foi apurado o ganho de capital relativo à alienação em 9 de novembro de 2007, de um imóvel residencial que está na rua Heitor dos Prazeres, número 309, Jardim Brasiliano, em São Paulo. No caso, ele diz que o imóvel não foi dele e que a fiscalização não trouxe nenhuma prova no sentido de que esse imóvel seria da propriedade dele. Eu entendo que aqui a exigência de prova por conta do contribuinte equivale à produção de prova negativa, denominada pela doutrina como prova diabólica e vedada pelo CPC, conforme consta no artigo 373. Não há nos autos qualquer lastro ou indício probatório que sugira que o imóvel era de propriedade do recorrente ou que ele participou da alienação do imóvel de qualquer forma. Falta ao ato administrativo motivação apta a afastar a alegação do recorrido do recorrente que nunca teve a prova do imóvel. Neste ponto, eu entendo que assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser provido para cancelar o lançamento quanto à omissão de ganho de capital na alienação do imóvel. O segundo ponto é a dedução de despesa com dependente.
ele alegou que ele botou como dependente na declaração a filha, e a fiscalização disse que não tem nenhuma prova de que ela seria sua dependente. E o acórdão da DRJ manteve a glosa dessas deduções, que é da dependente Rebeca Costa Gaspar de Mesquitas, por entender ausente a certidão de nascimento da dependente ou de documento de efeito equivalente, a fim de comprovar a relação de parentesco alegada, motivo pelo qual deve ser mantido o lançamento. No caso, ele trouxe, junto ao recurso voluntário, a certidão de inscrição e interdição da filha, a certidão de nascimento, que é da Rebeca Costa Gaspar, tá, as folhas 127 e 128, de modo que eu entendo comprovada a relação de dependência da sua filha. Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao princípio da verdade material. Até porque essa prova ela serve para contestar também um fato que foi alegado pela própria DRJ. Então, nesse ponto, eu também entendo pelo provimento do recurso voluntário para que sejam excluídas as glosas das deduções com a dependente Rebeca Costa Gaspar. Por fim, com relação às despesas de livro, caixa e omissões de rendimento, o contribuinte aduz a impossibilidade de apresentação do livro caixa, dos documentos dos registros nele efetuados e dos demais documentos aptos a comprovar os valores declarados na DAA, uma vez que foram furtados conforme o boletim de ocorrência número 277. A DRJ não acolheu esse argumento sob o fundamento de que, em que pese o extravio dos documentos em decorrência de eventos relatados, a lei exige que as despesas sejam devidamente comprovadas para que possam ser deduzidas na declaração do imposto de renda, que estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar, deslocando para ele o ônus probatório. Consta no termo de verificação fiscal que, por falta desses documentos comprovatórios, foram glosadas despesas deduzidas a título de livro caixa nos anos calendários de 2005 a 2009. No boletim de ocorrência número 277, que está as folhas 26, que é de 14 de abril de 2009, consta que o recorrente noticiou o furto em 13 de abril de 2009 dos documentos livres de contabilidade que estavam no consultório dentário. Neles incluindo uma caixa contendo documentos de contabilidade, 2 livros caixas, sendo um do senhor Leonídio e outro de sua esposa Sônia, recibos que estavam lá, notas fiscais, fichas clínicas e radiografias. O boletim de ocorrência foi registrado antes do início da ação fiscal e, como documento público, possui fé pública e goza da presunção de veracidade e legalidade inerente aos atos administrativos, até que se faça prova em contrário. Vou pular um pouco a parte doutrinária e vamos ao final. Assim, havendo um documento público devidamente fundamentado e com presunção de veracidade, não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Nesse sentido, tem entendimento também da jurisprudência, e diante dos fatos narrados pelo recorrente, entendo que é justificável que ele não apresente os documentos à fiscalização, haja vista que se dá por motivos de força maior, em razão do furto dos mesmos, conforme devidamente comprovado neste processo. Então, por todo exposto, eu voto pelo provimento do recurso voluntário, também para que seja cancelada a glosa das despesas de livro caixa e omissão de rendimentos. Então tá, eu já adianto que quando chegar a minha vez de votar, eu vou pedir vista de mesa, tá? Eu não vou pedir vista a vista, porque eu acho que não é um processo muito complicado, eu consigo dar uma olhadinha entre hoje e amanhã, eu vou pedir vista de mesa para ele tentar julgar já nessa reunião. Mas eu vou consultar os colegas. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao processo ou voto? Vocês querem votar? Vamos votar então. Luiz, como você vota? Eu não estou ouvindo, Luiz.
Eu só não entendi porque foi que a fiscalização apurou, atribuiu a propriedade ao contribuinte. E já que a relatora afirma que, com base na informação do contribuinte, né, que o imóvel não é dele. Então, como foi que a fiscalização chegou a essa conclusão que o imóvel é dele? Eu estou tentando abrir aqui o processo, porque ele está meio lento o processo. Abrir. Luiz, não tem essa informação, por que a fiscalização achou que o imóvel era dele? Ele declara, assim é ruim eu ficar lhe perguntando, Ana, porque você já voltou e tal. Eu vou pedir vista do processo. Vista de mesa, pode ser, Luiz? Porque eu ia pedir vista de mesa. Eu só estou querendo entender porque foi que chegou, como foi que o nome dele apareceu na relação jurídica. Né? Então, vista de mesa. Pode ser vista de mesa, né? Se na sexta você vê que não foi suficiente o prazo e quiser mais uma vista, daí vista mesmo, aí você pede. Então tá, vista de mesa, colegas, para o item 297 da pauta. Perfeito. Vista de mesa. Aí a gente finaliza, então. Edene, vai constar. Oi, fala. 3h55. Sim, vai constar na ata. Vai constar na ata que o julgamento foi iniciado hoje, tá? Iniciado no dia 3 de março de 21, no período da tarde, e concluído, aí a gente vai vendo quando ele vai ser concluído, tá? Você falou do intervalo, né, Márcio? Vai ficar tranquilo. De mesa mesmo, né? Então, colegas, para o item 297 do contribuinte Leonídio Mesquita da Silva, a relatora, então, apresentou o voto, ela está dando provimento ao recurso, aí o Luiz, que seria o primeiro a votar, pediu uma vista de mesa, a gente dá uma analisada, eu também vou dar uma analisada nesse processo, a gente retoma ele na sexta-feira, junto com os outros processos que serão com vista, tá? E vamos ver se a gente consegue concluir o julgamento nessa reunião. Tá? Então, esse foi o 297, nós teríamos e julgaríamos agora o 298 da conselheira Renata, só que, tendo em vista que agora já são, vamos ver, falta 5 minutos para as 14 horas, querem então fazer já o intervalo? Então, a gente retoma, então, 14h15, pode ser? 14h15, não, 16h15, pode ser? Às 4h15. Então tá bom, pessoal. Rafael, Francisco e Ana Tereza podem interromper a gravação. Presidente, gravação interrompida.